Fala pessoal, bem-vindo a mais um Corp Link TV. Muito prazer estar com vocês aqui, mais essa edição. Hoje com Marcos Moraes, aí, um grande amigo, membro e cooperado Sicoob também. Como sempre, a gente trazendo os cooperados Sicoob para dar aquele privilégio para eles, aquela prioridade. Você que é cooperado Sicoob também pode se inscrever, pode fazer parte da Corp Link. Está com um programa super bacana. Estamos mandando aí mensagem para vocês cooperados, com aquela curadoria especial, selecionando aqueles para poder participar do nosso programa. E nesse Corp Link TV, a gente queria fazer essa propaganda aí, divulgando esse programa. Se você receber aquela mensagem, vem fazer parte do nosso grupo. E o Marcos Moraes. Marcos, queria primeiro agradecer a sua presença. A gente já teve aqui alguns sunsets juntos, né? Você foi um dos primeiros que nos privilegiou com a sua presença, trouxe seu irmão, um amigo, trouxe o Antônio, que é nosso membro também, e muito legal, um abraço para o Antônio. Trouxe seu irmão também, que estava de visita aqui, tava né? de passagem, né? Muito legal. Então, obrigado mais uma vez. Queria que... A gente se conhece já antes da pandemia, né? Naquele seu projeto bem bacana, que acho que a gente vai falar um pouquinho dele também. Uhum. Mas queria que você falasse um pouquinho para o pessoal quem é Marcos Moraes e como a gente se conheceu. Como que você... Eu nem lembro direito a história, como é que você conheceu o Sicoob. Você lembra disso, não? Lembro. Bom, eu sou carioca, né? Moro no Rio desde que nasci, tem bastante tempo, 60 anos. Né? Fui oficial da Marinha, né? Por incrível que pareça. Ah, então é daí que você conhece o Antônio também. Daí que eu conheço o Antônio. Né? Aliás, não da Marinha, né? Porque a gente se conheceu por causa da Marinha, mas não especificamente na Marinha. Eu conheci o Antônio há menos tempo. Legal. Mas eu saí da Marinha em 94 para empreender e sempre trabalhei com tecnologia. Né? Parece que foi alguma profecia de um professor meu lá da Escola Naval. Fiz uma prova uma vez, né? E eu não gostava de computador. Na verdade, eu não gostava mesmo. Né? Achava chato na época que era aluno lá. E eu fiz uma prova, fui muito bem, acho que fui o primeiro a acabar a prova. Ele falou, olha, acho que você já leva jeito para isso. Eu falei, nem pensar. Né? Mas aí, destino da vida, a vocação acaba chamando a gente, né? E estudei, né, um pouquinho de tecnologia e acabei saindo da Marinha para empreender. Né? Na área de tecnologia. Na área de tecnologia. Então, eu tive empresa de software, depois tive provedor de acesso à internet lá no comecinho. Pessoal, muita gente não conheceu, ainda, né? Modem US Robotics, fazia aquele barulhinho e tudo, né? Sim. Eu lembro que, olha como é que era, né? Eu fiz um curso na PUC, ganhei uma conta para acessar a internet. Aí, na época, eu fiz um script que ficava rodando o tempo todo até conseguir conectar, porque a conta era para, sei lá, 100 pessoas, né? Uhum. Então, às vezes, conectava no meio da madrugada, tocava uma sirene e eu acordava para usar a internet. Né? Minha mãe ficava pé da vida que só tinha uma linha em casa, não conseguia ligar para outra pessoa, ocupava o dia todo a linha, você tinha que desligar para ela fazer uma ligação, tua irmã vai ligar, enfim, era um transtorno, né? Foi isso. E aí tive provedor de acesso à internet, depois tive uma empresa de hospedagem de site, né, tipo GoDaddy ou Local Web brasileira, e acabei comprando uma empresa concorrente que tinha um data center. Né? E aí foi um projeto de sucesso. Né? Essa empresa começou em 2005. Em 2011, ela foi... A empresa que comprou o data center era de 2000. Em 2005, a gente comprou um concorrente e vendeu para a Equinix, que é a maior empresa de data center aí do mundo, em 2011. Um Até hoje legal. É um grande player aí, né? Não, ainda é o maior do mundo, tirando algumas empresas chinesas que você não sabe exatamente o tamanho, né? Uhum. Mas está em centenas de países e sempre foi o primeiro. Quando eu vendi, a minha empresa era líder no mercado, o nome da empresa era Alog. Né? E ficava aqui no Rio de Janeiro. Ficava uma unidade no Rio e em São Paulo. Uhum. Né? Hoje a Equinix tem 8 unidades indo para a 9ª. Né? E você era data center mesmo? Data center mesmo. Quantos clientes você tinha na época? Como que media isso assim, em termos de... Era quantidade de clientes? Era gigabyte trafegado? Não entendo, não sou de data center, não. Não, então a gente fazia... Bom, a gente sempre usa uma métrica que nos favorece a ficar bem no ranking, né? Então, a empresa não tinha muita área construída, porque os nossos clientes eram mais de pequeno e médio porte na época, né? Então, a gente era líder em número de clientes e quantidade de servidores, não em espaço. Né? Mas eu tinha 1.200 contratos e devia ter uns 1.100 e poucos clientes. 40 mil, 45 mil servidores. Alguns anos atrás, né? Isso em 2011. A saída foi em 2011. Mas que você montou essa empresa, o Data Center? Essa empresa foi montada em 2000.
né? E como data center, eu tinha uma concorrente que era uma empresa de hospedagem de site. Em 2005, eu e alguns sócios adquirimos essa empresa, né? E em 2011 a gente vendeu para a Equinix. Nossa, então visionário ali, né, nessa época, né? Olha, nem tanto, sabe? Eu acho que as coisas assim, foi mais, estava na hora certa, no lugar certo, e todo mundo executou muito bem. Foi um projeto de muito sucesso. E esse mercado é muito legal, né? Ele tá no hype de novo, né? Mas, olha, essa empresa, de 2005 até hoje, nunca teve um faturamento de um determinado mês inferior ao do mês anterior. Você vê. É um negócio de serviço recorrente e ela sempre cresce. Às vezes, quando tem crise, ela cresce mais devagar, ou dependendo da crise, como foi o caso da pandemia, ela acelera. É o sonho de qualquer empresário, né? Essa curva para cima sempre, né? Você era da área operacional? Qual era a área que você ocupava dentro da sociedade? Olha, a empresa tinha 2 sócios principais, era eu e o Sidney Breyer, que é um empreendedor bastante conhecido, tem várias empresas aí de sucesso, né? Ele tomava conta das finanças, ele era engenheiro do ITA, formado pelo ITA, tomava conta das finanças, né, e da parte comercial. Eu era administrador de empresas e tomava conta de todo o resto. Operacional, desenvolvimento de software, RH, infraestrutura, etc. Mais uma vez, é a questão da vocação, né? A vocação nem sempre tem uma correlação com a sua formação. E você lembra como... Eu lembro que a gente tinha um amigo em comum, que ainda tem, na verdade, que é o Severino Félix, da Escola 24 Horas, que é nosso cooperado e era seu vizinho, né? No Malibu, né? Era meu vizinho no Malibu. Mas eu não lembro e meu se foi vizinho ele que apresentou. Meu vizinho lá na lá também, ele era cliente seu. Porque ele era cliente da Ponto Condomínio, que foi a empresa que a gente adquiriu, e ele tinha... foi um fenômeno interessante, porque em 2000 aconteceu uma coisa parecida numa proporção diferente da que está acontecendo agora. Em 2000, não tinha data center comercial no Brasil, só tinha Embratel. Vocês devem lembrar que a Globo.com, para quem lembra, né, ficava hospedado na Embratel, era o único data center comercial. O KD, que acho que a maioria dos ouvintes também não lembra, né, era meu cliente, e depois foi para a Embratel. Eu sou amigo do Carlos Montenegro, que foi um dos... O Carlinhos? Foi um dos... Cadu era funcionário do KD, né? Filho do Montenegro. E depois ele foi meu cliente na Sax. Que a Sax ficava hospedada no meu provedor, lá na Domino, que depois foi para a Log. Legal. E aí ele vendeu a empresa, ele tinha 2 computadores lá, vendeu quase pelo mesmo preço da gente, que tinha 40 mil. Verdade, a história dele é fantástica. Um abraço aí, Dedé Montenegro, esse pessoal. E aí, mas realmente o Félix, depois a gente vai até chamar, Rodrigão, o Félix, cara, para um podcast aqui, porque a história dele com a Escola 24 Horas é fantástica também, né? Depois ele chegou a ser adquirido aí pelo Banco Mundial, teve aporte naquele boom da internet, é bem legal também a gente relembrar, né, desses casos. E até hoje ele tá, acho que não sei se está no mesmo endereço, mas acho que ele está lá em Botafogo. Eu acho que sim, mas a história foi o seguinte, em 2000... Acho que alguma consultoria vendeu um plano de negócio para data center no Brasil, porque não tinha ainda comercial, e várias empresas compraram o mesmo plano. Então, teve um excesso de oferta. Tá? O mercado não suportava aquele excesso de oferta. Então, em 2005, todas elas mudaram de mão. Né? Então, o que eu fiz com os sócios na época foi uma oportunidade de comprar uma empresa que estava saindo do negócio barato, e aí o mercado começou a crescer. E aí, de lá para cá, ele não parou mais. E o Félix, ele tinha um andar, não lembro se era um prédio de 12 andares ali em Botafogo, ainda é, né, na Voluntária da Pátria. E o Félix, a Escola 24 Horas, ela ocupava um andar, porque era um andar de data center, com piso elevado, etc., mas não tinha cliente, então ele ocupou um andar. E aí, quando eu cheguei, o negócio foi crescendo, aí eu tive, Félix, agora... Dá licença. Tem um PR aqui para você. Né? Vamos embora, que vai virar data center. Mas sempre foi um excelente cliente, amigo, né? Um pouco mais velho que a gente, né? O Félix deve estar beirando os 70. Né? Ele era amigo do meu pai, né? E eu conheci o filho dele há pouco tempo atrás também, foi meu calouro lá de economia na PUC e tal. Então, bem bacana, trabalhando no BTG há muitos anos e tal. Fica um abraço também para a família do Félix. Mas agora vamos entrar no que importa aí, que é essa grande dúvida que todo mundo está, né, com relação, primeiro, ao Brasil como protagonista de data center, se a gente vai né, acompanhar a infraestrutura né, devido à nossa energia aí limpa, se a gente vai conseguir ser destaque na América... Se a gente já é destaque na América Latina, se a gente não é destaque na América Latina.
Se a gente vai ficar só como data center, infraestrutura, ou também vamos partir para a inteligência artificial, né? Então, assim, a gente tem, acho que, muitas dúvidas. E eu queria escutar um pouco a sua opinião, assim, com relação aos projetos. Se Rio de Janeiro promete ser um São Paulo, se a gente ainda está muito atrás, se esses projetos que estão vindo, né, realmente têm chances do Rio de Janeiro assumir aí uma posição parecida com São Paulo. E aí, o que você tem visto aí que pode trazer de interessante para a gente? Tá. O Brasil é o país do potencial enorme com freio de mão puxado, né? Nessa área não é muito diferente. Tem várias questões aqui. Para você pegar um cluster de data center, né? Ou uma região, você pode chamar de cluster ou de região Tier 1, ou o que seja, né? Você tem aí uns 15 grandes clusters no mundo, tá? E recentemente eu fiz um trabalho de pesquisa estudando como esses clusters se desenvolveram. E para o desenvolvimento de um cluster como esse, você tem uns 10 ou 12 fatores que têm que ser levados em consideração, né? E para uma região se tornar um polo de data centers, né, ela precisa ser forte em alguns desses fatores, pelo menos. Não adianta um só isolado. Tá? Você tem os 12 mundiais, né, que são relevantes no mundo, e tem mais 3 casos muito atípicos, né, que são o do Santiago, São Paulo e Bombaim, na Índia, que são clusters nacionais com mais de 80% da capacidade do país concentrada neles. Então, esses outros clusters ele têm várias questões em comum para se desenvolver. Esses 3 casos, eles normalmente têm um só, é a concentração da demanda. Né? Então, Santiago, nem é absurdo Santiago ter 90% do data center do Chile, porque Santiago é 90% do Chile. Né? Santiago / Valparaíso, que imagino que já deva ser uma conurbação, não deve ter nem intervalo, é 90% do Chile. Como Buenos Aires é 90% da economia argentina, apesar de Buenos Aires ainda ser muito pequena em termos de data center. Mas São Paulo, por exemplo, não deveria ser 85% do mercado brasileiro. Né? Nem Bombaim, 90% do mercado indiano, 80%, 90% do mercado indiano. Mas ele foi um efeito imã. Né? São Paulo é o estado mais organizado do Brasil, tem aí 40%, 45% da demanda e, naturalmente, as empresas foram se desenvolvendo lá. A mesma empresa que eu estava falando lá, a Log, ponto condomínio, que depois virou a Log e depois foi comprada pela Equinix, né? A filial de São Paulo era 3 vezes a filial do Rio de Janeiro. Né? 3, 4 vezes. A Equinix hoje tem, se eu não me engano, acabou de construir o 3º no Rio de Janeiro, tem 5, está indo para o 6º em São Paulo. Né? Só que os de São Paulo são maiores do que o do Rio, em geral, em termos de capacidade e espaço. Então, esse é um efeito de imã. Né? E o que a gente está vendo no Brasil hoje? Todo governador de estado quer ter um data center grande lá. Mas eles normalmente não trabalham os 10, 12 fatores necessários. Então, o principal fator é a demanda. Dizem que o amor é um fenômeno geográfico, né? Você não consegue se apaixonar por alguém que está longe, né? Você não conhece, nunca viu. E a proximidade tem um efeito grande na demanda. E, normalmente, quando a gente fala desses data centers, né, a gente está falando de data center de colocation, que é um data center que você leva os teus computadores lá para dentro, né? Seja uma empresa ou seja um prestador de serviço, como o Google, a Amazon, etc. O Google, quando veio para o Brasil, ficou lá na Log. E essas grandes empresas de cloud, aqui no Brasil, elas não constroem. Elas compram o espaço de outros. Tá? E eles têm que ficar perto da demanda. E essa proximidade tem 2 fatores. A proximidade física, que é quando é um data center onde você bota os seus computadores lá, você eventualmente tem que ir lá visitar. Então, você imagina, você está em Fortaleza e vai comprar um espaço de colocation em São Paulo, né? Você tem dificuldade de gerir aquilo. Não dá para ser tudo remoto. E ela é lógica também, que é a distância que o tempo, a latência que você leva para chegar lá. Né? Então, São Paulo, como tinha muita demanda, e aí era uma rede de telecomunicações também muito boa, né? E a energia foi acompanhando esse fator. Tá? Eu vi uma matéria falando que o Brasil concentra aí 48% já da América Latina em termos de capacidade de data center e 71% do que está em construção. Né? Então, eu acredito que a gente esteja, né, buscando essa melhor colocação na América Latina, mas também que não quer dizer muita coisa. Né? Não, o Brasil normalmente quando você pega o mercado de tecnologia,
A América Latina é 2% do mundo e o Brasil é metade da América Latina. Então não significa É muita 1%. coisa. Você varia e às vezes você tem alguma distorçãozinha, mas em geral é isso. É. O México é o grande concorrente do Brasil por causa da proximidade dos Estados Unidos. Apesar de que o México estava à frente do Brasil e deu uma caída porque teve, que é o grande fator, né? O grande fator é energia, né? Esse é o grande fator limitante atual. Mas a energia não é, por exemplo, o Brasil tem excedente de produção de energia. Mas é muito dependente de capital estrangeiro também, né? Não, o problema não é esse, Diniz, é que o Brasil tem muito excedente de energia e energia de eólica e solar, né? O problema é que você precisa ter energia aonde você vai consumir. Então, o grande problema do data center não é só a geração, mas é a transmissão. E aí você demanda muito capital também para poder levar, porque acredito que seja possível, né? O problema é você É possível, mas levar. você imagina... Caríssimo, né? Você falou do Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem o Rio iCity, que está anunciado lá, uma parceria da... 3 gigawatts, sei lá, de... Excelente iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, da Eleia, né? Tem alguns players internacionais grandes lá, a Oracle, com certeza, não sei se outros, né? Mas tem uma limitação, né? Ou seja, o consumo total de energia no Rio de Janeiro é na faixa de 6 GB do estado do Rio de Janeiro, né? Então, botar 3 GB lá no centro administrativo lá da Vila Olímpica não é um desafio qualquer. Né? Essa energia ter que vir de Piraí, de alguma região dessa, transmitir ela é uma coisa que demora, e demora, às vezes, uma década. Aquele famoso debate ali entre execução e promessa, né? Porque promessa é fácil. Mas eu acho que a iniciativa, a intenção é boa. É boa. Agora, bom, então a gente precisa de energia, precisa de ter energia disponível, ela precisa ser barata. Olha, é muito legal falar de energia limpa, mas o operador de data center ele precisa de energia barata. E principalmente com IA, né? Você acha que vai mudar o jogo agora, a IA, com esse meio de data center? Porque o data center antes, para hospedar um determinado site, provedor, serviço, era uma coisa. Agora, para processar IA, acredito que... Eu não acredito em projeção malthusiana. Então, se você pegar as projeções de consumo de energia para data center, são todas malthusianas. O que é isso? Ele pega uma determinada situação atual e fala, o mercado vai crescer assim, então o consumo de energia vai crescer assim. Bom, todo mundo teria que desligar o cérebro, né, para não criar novas formas de fazer aquilo para não consumir energia. Como tem um incentivo econômico muito forte para isso, vão surgir novas maneiras. O DeepSeek foi uma. Né? O DeepSeek, como é muito difícil correr atrás da NVIDIA, né, tá décadas à frente de qualquer outro fabricante de GPU, né, o governo chinês, quando teve aquela restrição do Biden de não exportar GPU, ele trabalhou no software. Né? Eu diria o seguinte, você pegar hoje, né, você tem um espaço enorme que todo mundo faz o esforço que é necessário para fazer as coisas. Né? Então, você vê, vem se aumentando a capacidade de processamento, né, para poder dar conta do desafio de software. Mas tem muito algoritmo que roda aí que, se você mexer no software, a performance melhora 100 vezes. Né? Interessante. A pilha que você precisa para consumir AI, quando você usa lá o ChatGPT ou qualquer outro AI, né, você tem uma pilha enorme daquilo ali até o hardware. Essa pilha tem um espaço enorme para eficiência. Tem um novo projeto que eu já tinha discutido essa ideia com alguns parceiros de negócio, né, há um ano atrás, e agora teve um pessoal que saiu da Tesla e de outra empresa, eu não vou lembrar agora, né, que estão montando um chip novo, que é o seguinte, você pega os modelos de AI, né, você retreina um modelo desse e aumenta a quantidade de parâmetros, ele cria vários novos parâmetros, mas a maioria dos outros não muda. Então, a tese é o quê? Vamos pegar esses parâmetros que são fixos e não mudam e gravar eles no chip. Isso reduz o consumo de energia 10 vezes. Isso está só começando. Né? Essa empresa acabou, como está nos Estados Unidos. Né? Se estivesse no Brasil, ele estava batendo na porta dos fundos. Mas nos Estados Unidos ele deve ter captado aí uns 2 bilhões de dólares para fazer isso. Né? Então, isso muda radicalmente. Então, quando tem um incentivo econômico grande, a tecnologia sempre se reajusta. Então, acho que esse não vai ser um problema. Né? E voltando para o Brasil, até para a gente fazer um pouquinho da campanha do empresário aqui, chorar um pouquinho como empresário. O problema do Brasil é que as coisas são complicadas e caras. E é por isso que é difícil cumprir esse papel. Né? Todo mundo acha que, bom,
isso já mudou muito. Os governadores, os prefeitos, e o Ministério da Ciência e Tecnologia, todo mundo já está ciente do desafio. Só ver o novo edital da FINEP, que saiu agora de subvenção há pouco tempo, você vai ver que, pelo que está sendo oferecido ali, que a visão mudou. Eu e muita gente do mercado vem falando com eles há muito tempo. Mas a gente tem a cloud mais cara do mundo. Hospedar na Amazon do Brasil é mais caro do que hospedar na Amazon em qualquer outro lugar do mundo. Se você pegar e pegar os 10 maiores economias do mundo e fizer um ajuste pelo PIB per capita, o Brasil fica em 9º. Ele só perde para a Índia. A cloud lá é mais barata, mas, infelizmente, as pessoas lá são mais pobres. Entendeu? Então, de qualquer modo que você vê, em termos absolutos, a gente ganha. Mas E em termos você acha relativos, que é tributário? é tributário, regulatório, principalmente tributário e regulatório. Quando você pega lá, você tem ICMS em cima de energia, você tem ICMS em cima de conectividade. O Brasil não fabrica quase nada, tem aqui algumas exceções honrosas aí de equipamento realmente fabricado aqui para conexão de rede, mas o resto da pilha toda que você compra, você vai comprar gerador no Brasil, né? Acho que da pilha de valor do data center, você vai comprar obra civil, gerador, cabo, né, alguns equipamentos de rede, mas o resto é tudo importado. Aí você dobra o imposto quando entra, não tem jeito, é a cloud mais cara. O regulatório é muito complexo também. Eu acho até que não sou a favor de não regulamentar, mas o problema do Brasil é que a regulamentação não tem uma SLA para cumprir. Então, você imagina, o data center pode ser visto, e deve ser visto, como um empreendimento imobiliário. Né? A gente estava discutindo o lance da sala de podcast. Né? É um negócio imobiliário. O que o cara faz? Em vez de alugar como um escritório genérico, ele monta alguma coisa e aluga daquela forma. O data center pode ser visto dessa forma. Ou seja, é um real estate que você tem um faturamento por metro quadrado muito grande. Né? Mas como todo empreendimento de real estate, o prazo para você ocupar ele muda completamente o ROI. Então, você imagina o seguinte, você vai construir, e isso volta para os projetos aí megalômanos que eu acho que não vão acontecer dessa forma. Imagina que você projeta lá fazer um investimento de $100 milhões numa planta e que ela tem que estar 70% ocupada, né, em 5 anos para o ROI se dar em 10 anos. Para o ROI ser o projetado e o payback se dar em 10 anos. Né? Se uma parte desse investimento, 20% dele, é feito ainda na fase de licenciamento. Opcionar o terreno, comprar o terreno, projeto, licenciar, etc. Se esse aqui, em vez de levar 6 meses, leva 6 anos, não tem payback, o ROI não é aquele, às vezes não dá nem payback. Né? E aí volta para esses investimentos muito grandes, o que acontece? Né? Tem, por exemplo, o famoso lá do TikTok, lá no Ceará. Né? Se vai ser aquele investimento sozinho é maior do que todo o capital investido no Ceará até hoje. Né? Então, como é que tá isso? Tá avançado? É sério. Só que eu não sei se o número vai ser aquele. Né? A gente tem aí os pareceres de acesso, se eu não me engano, estão na faixa de parecer de acesso para fornecimento de energia para construção de data center. Né? Se eu não me engano, tem alguma coisa entre 5 e 7 GB de parecer de acesso concedido. Tá? Mas a capacidade instalada hoje, a capacidade consumida no Brasil hoje, de acordo com a BDC, Associação Brasileira de Data Center, é menos de 1 GB. Ou seja, você multiplicar por 7 isso vai acontecer ao longo de vários anos. E a maioria desses projetos ele é faseado. Então, o caso da AI City, provavelmente vai ter uma primeira fase de 300 MB e torço que um dia chegue a 3 GB. Acho que não é. Daqui a 3, 4 anos. O meu filho, um dia eu cheguei em casa e ele falou, pai, faz menos pergunta pro ChatGPT, que cada pergunta que você faz mata uma baleia, que, pô, é ESG, ela não é ESG-friendly, e menos água no mundo. Eu falei, pergunta para o ChatGPT aí se é menos sei lá quantos litros de água e tal. E óbvio que ele se defende. O que é a relação com ESG aí? Você acha que é muito impactante? ChatGPT tem muito viés, tá? Tem que saber perguntar. Porque, por que a gente acha, né? Tem até um podcast interessante sobre um grupo americano que fala da Bíblia e tal. E aí, quando você pergunta ao ChatGPT, ele pega a média da opinião. Agora, quando você pede para ele desconsiderar, você tem que dar uma orientação muito boa para a resposta se é que você quer. Então, eventualmente, você começa com uma determinada resposta e termina com outra, depende de como você pergunta.
Porque você imagina, ele é treinado para refletir a média do que está. A média não necessariamente é verdade. E, normalmente, o consenso costuma ser estúpido. Verdade. Né? Não, e você tem que... O meu, pelo menos lá, eu tem aquela descrição ali que você coloca, você já fala exatamente o que você quer, o que você não quer, para ele ter aquele comportamento ali. Então, no meu caso, é, cara, mega objetivo, não inventa, na dúvida, pesquisa na internet. Usa lógica né? pura. E tal, porque aí pega uns prompts prontos ali, deixa ali como memória, salva umas memórias, senão realmente ele chuta pra caceta. Mas das lendas, você pode usar o GPT para fazer essa pergunta, depois eu posso te mandar a pergunta. Né? Para ele estimar, por exemplo, o consumo de água do Barra Shopping. O consumo de água do Barra Shopping envolve, primeiro, o Barra Shopping é todo refrigerado. Né? A refrigeração de um shopping é super ineficiente, porque você tem calor latente das pessoas que estão circulando. Em alguns lugares você tem muita gente concentrada, em outros pouca gente concentrada. É muito difícil você ver num carro, os carros mais modernos têm, às vezes, 6 saídas de ar-condicionado para você manter a mesma temperatura, senão você fica com o pé gelado, a cabeça quente. Né? Você imagina você fazer isso num shopping. Né? Como é que você faz no shopping normalmente? Você exagera na potência para na praça de alimentação estar fresquinho e não estar quente debaixo da escada rolante. Né? Aí vai ficar frio debaixo da escada rolante normal na praça de alimentação. Então é super ineficiente. As portas abrem e fecham. Né? As pessoas, você tem praça de alimentação, restaurante, as pessoas vão ao banheiro, né, dão descarga e etc. Não estão na própria casa, então abre a torneira, deixa lá. Tem as medidas de economia, né, torneira que fecha sozinha e tal. Mas eu vou dizer o seguinte, num shopping, eu fiz esse estudo para um governo de estado, que estava preocupado com o consumo de água, estava inclusive, né, o país que tem os 2 maiores aquíferos no mundo, estava pensando em dessalinizar a água para usar em data center, que nem faz Israel, que não tem água. Né? Aqui na Barra da Tijuca, se a gente furar 5 metros, você jorra água potável. Né? Estava preocupado com o consumo de água. Então, eu fiz uma conta. Depois eu te mando lá o relatório, se alguém tiver curiosidade. Manda pro meu filho. Mas você pega o seguinte, um data center, o maior do Brasil hoje de operação, consome na faixa de 120 mega. Né? Um data center, depois você cai para uma faixa de 50 a 60. Então, um data center de 50 mega está no A da curva ABC. Né? A conta que eu fiz para esse estado é o seguinte, eu peguei o maior shopping do estado e falei, olha, se você precisa de 120 data centers de 50 mega para consumir a mesma quantidade de água que consome esse shopping aqui. Então, não é relevante. E ainda mais o seguinte, quando você fala de IA, né, por causa da concentração de consumo de energia por metro quadrado muito grande, o mercado está tendendo para refrigeração por líquido. Tem 2 tipos de refrigeração por líquido. Né? Ela é por líquido, não é por água. Né? Então, ela usa glicol, né? Que é uma mistura com um álcool. Acho que já tem até alguns gabinetes de computador com isso. Na verdade, tem 3 tipos. Tem um que é immersion, liquid cooling. Você tem uma banheira que você bota lá dentro. É o computador que não tem ventoinha, não tem disco rodando, usa disco de memória sólida e tal. Essa é muito nicho, é só em supercomputador científico para fazer processamento de modelagem científica e tal. Não é uma coisa comercial. O comercial tende para um que o líquido passa pelo computador ou outro que funciona como um radiador em cima do chip. Né? E o chip é mais ou menos aí 60% da geração de calor que precisa ser resfriada no computador. Então, o que você tem? Você tem essa refrigeração por líquido, que é um circuito fechado. E do lado de fora, ele usa dry cooler. Então, o consumo de água é 0. Então, o mercado tende para uma coisa que o consumo de água não vai ser 0, mas ele se aproxima de 0. Diferente, por exemplo, num shopping, que não dá para fazer, né, refrigeração a líquido no shopping. Continua, se for procurar aí no Barra Shopping, não sei onde é que é, mas você vai ter aquelas torres que vão gerando, que é uma torre de água para fazer resfriação indireta, resfriamento indireto. Então, o consumo de água não é relevante. Tem que ser medido e etc., mas não é. Nem em termos de custo, nem em termos de problema ambiental. Legal, cara, excelente. Eu acho que a gente tem muita... eu queria falar, antes da gente caminhar para o final, um pouco do seu projeto novo da Planck. Até para ver se tem outros empresários que estão nos escutando, se busca alguma sinergia, alguma conexão. Você está descentralizando aí um pouco essa questão de data center. Conta um pouquinho para a gente aí do seu projeto. Essa é uma tendência, tá? Eu fiquei fora desse mercado durante muito tempo. Empreendi na área de segurança da informação, depois carteira digital de pagamento, que foi quando a gente se conheceu lá aqui no Cicobi, né? O projeto, infelizmente, foi atropelado aí pela pandemia e está parado.
né? E aí eu resolvi voltar para o mercado de origem, né? Que era o mercado lá de infraestrutura para tecnologia, não na camada de aplicação. Né? E se eu tivesse que voltar para construir data center de grande porte, como era o que eu tinha, né? Eu ia, no máximo, ser funcionário aí do BTG ou de alguma grande empresa dessa. Não tinha capital para investir. Então, eu resolvi desenvolver um conceito novo, aproveitando uma tendência que é muito pressionada por causa da inteligência artificial em tempo de inferência. Né? Tem uma diferença. Você treina um modelo uma vez, e aí é um Big Data Center, realmente com geração de energia própria, e usa aquele modelo treinado milhares, milhões de vezes. Né? Então, AI em tempo de treinamento e AI em tempo de inferência. AI em tempo de inferência, principalmente para aplicação de tempo real, o ideal é que a latência da resposta seja muito baixa. Então, você precisa de capacidade de processamento muito próximo de onde o dado é gerado, o dado situacional é gerado, é enviado para um modelo que responde e tem que tomar uma ação. Né? É o que se chama de computação de borda. Então, o meu projeto, ao invés de ter 5, 6, 10 grandes data centers, provavelmente localizados no Rio, São Paulo, em algum lugar, é ter centenas de pequenos data centers que estão muito próximos da demanda. Tá? Hoje, a gente está trabalhando com parques tecnológicos que têm a demanda concentrada no Rio, São José dos Campos, Campinas, Manaus e etc. Para atender pequena, médio clientes, assim, não? O tamanho do cliente não importa. Ó. Importa a aplicação. É para atender a demanda local. Você imagina, Manaus é uma cidade relativamente isolada do resto do Brasil. Né? Você tem um problema porque é cercada de rio. Então, tem conectividade com o resto do Brasil, mas a latência de Manaus média é 100 milissegundos. Né? O ideal é que fosse para ficar... A maioria das aplicações funcionar bem, põe um RP para você usar de lá. Você está usando um SAP, né, que está hospedado em São Paulo, você em Manaus, teria que estar a latência de 40, 50 milissegundos. Então, como o Manaus está isolado, passar cabo de fibra ótica no Rio Amazonas é terrível. Na floresta amazônica, pior ainda, faz sentido ter uma planta lá para atender as 600 empresas que estão lá na Zona Franca de Manaus. Entendi. Esse tipo de conceito é que interessa, entendeu? Legal, legal. E aí vocês estão na fase agora de estruturação, então? A gente está... já tem planta sendo construída, vai ter uma aqui no Rio, num lugar muito legal. Né? Eu não posso falar ainda, porque tem uma apresentação para o decisor aí semana que vem. Mas depois que tiver, eu te mando. Vai ser um projeto muito interessante aqui no Rio. Então, empresários que têm interesse por esse segmento, não só por investimento, como também por virarem clientes, aí, parceiros de negócio, convido também a conhecer o Marcos Moraes aí. Acredito que o perfil dele, o Rodrigão vai postar aqui, mas deve ser corplink.me/marcos.moraes, né? Acredito. Ou M. Moraes, ou né? Marcos. Então a gente fica aí a dica aí para acessar o perfil dele nas redes sociais, na Corplink. Marcos, obrigado pela presença. É um prazer. Está convidado aí para voltar sempre que você quiser, não só nos nossos sunsets, como nos nossos encontros também. E não sei se você quer dar um recado final aí, fica à vontade. Não, eu que agradeço a oportunidade de participar, ótimo aqui com todos vocês, né? E estou à disposição. Se alguém quiser conversar sobre esse assunto, é um prazer. Tá? Obrigado. Beleza. Obrigado, pessoal. Um abraço.